Em destaque no Panorama CBN, o presidente Lula diz que tenta marcar conversa com Trump para falar sobre tarifaço e eleições e defende investigação contra o filho. O presidente do Senado encaminha projetos de interesse do governo depois de 13 reuniões com Lula. PF apura se senador Everton Rocha tentou atrapalhar a investigação sobre assassinato no Maranhão com a ajuda de ministro do STJ. Ex-governador Cláudio Castro é novamente alvo da Polícia Federal no caso Refit. Luigi Mandione confessa que matou o executivo de seguradora de saúde. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O presidente Lula disse nesta sexta-feira que vai responder às tarifas dos Estados Unidos usando a narrativa e a defesa da verdade. Na quinta-feira, o governo brasileiro deu início formal ao processo para aplicar a Lei de Reciprocidade Econômica, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. É um mecanismo que permite ao Brasil impor as mesmas restrições a um país que taxar ou restringir produtos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores já notificou o governo norte-americano para pedir consultas diplomáticas antes de uma possível aplicação de taxas. Em entrevista aos podcasts Não Inviabilize e As Cunhãs no Palácio da Alvorada, Lula rebateu alegações da equipe de Donald Trump de que o Brasil compra produtos de trabalho escravo e não combate o desmatamento. Eu quero manter uma boa relação com os Estados Unidos. Não quero nenhuma briga com os Estados Unidos. Lamentavelmente, eles estão fazendo, construindo inverdades contra o Brasil. Nós ontem entramos com a lei da reciprocidade. Eu vi. Para a gente mostrar que a gente também não é, pouca coisa. Nós nos respeitamos. O presidente disse que busca uma conversa direta por telefone com Trump para exigir que os Estados Unidos não interfiram nos assuntos internos nem nas eleições brasileiras. Lula confirmou ainda que só vai conceder autorização diplomática para o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Daniel Pérez, depois das eleições. Pérez já foi aprovado pelo Congresso americano, mas a diplomacia brasileira segura o aval por suspeita de ingerência eleitoral. Lula questionou porque a Casa Branca ficou 1 ano e meio sem enviar um embaixador para Brasília e agora quer enviar o diplomata faltando 45 dias para a votação. O presidente Lula também comentou as investigações sobre o filho dele, Fábio Luiz, que é alvo de 3 inquéritos por suspeitas como tráfico de influência. Lula declarou que acredita na inocência do filho e defendeu que os processos continuem na justiça sem qualquer interferência do governo. Ele jura por tudo que é sagrado que ele não tem nada. E eu acredito nele. Mas eu já disse aos advogados, ninguém vai pedir fechamento de processo do meu filho. Eu quero que ele seja investigado, não tem problema nenhum. E depois de se reunir com o presidente Lula pela terceira vez em uma semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhou para as comissões da Casa as 3 principais prioridades do governo federal. Os projetos são a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala de trabalho 6x1, a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei sobre o marco legal de minerais críticos e terras raras. Lula e Alcolumbre ficaram cerca de 3 meses sem se falar depois que o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A reaproximação foi articulada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, com a participação do ministro Cristiano Zanin, também do Supremo. Apesar do envio dos projetos, a avaliação no Senado é que as votações devem ficar para depois das eleições. O Congresso vai ter apenas mais um período de esforço concentrado entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, retirou nesta sexta-feira o sigilo de 3 decisões que detalham um grande esquema no Maranhão. O caso envolve contratos de infraestrutura, obstrução de justiça, infiltração de um agente na Polícia Federal e até um homicídio. O negócio é complexo, então me acompanhe. O homicídio aconteceu em São Luís, do Maranhão, em 2022. O servidor público João Bosco Sobrinho Pereira de Oliveira foi morto por Gilbson Cutrim Júnior depois de uma discussão sobre a divisão de propinas de contratos públicos. Pouco antes dos disparos, a vítima e o assassino estavam reunidos com Daniel Brandão, que é sobrinho do atual governador do Maranhão.
Carlos Brandão, do PSB, que também é investigado. Hoje, Daniel, o sobrinho, é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele deixou o local momentos antes dos tiros. A Polícia Federal apura se o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, atuou para interferir nas investigações sobre esse caso no Superior Tribunal de Justiça. No celular do senador, a PF encontrou conversas, áudios e registros de ligações com o ministro Humberto Martins, do STJ, entre janeiro de 2023 e outubro do ano passado. Os investigadores suspeitam que o senador tentou influenciar o andamento do processo para proteger aliados. Lembrando que o celular foi acessado porque ele era investigado no caso do INSS. E aí o Supremo tomou para si também nesse caso do Maranhão. O esquema conta ainda com a participação do ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Raimundo Soares Cutrim. Ele é suspeito de pagar R$160 mil em dinheiro vivo ao pai do assassino para convencer a família a mudar depoimentos. Raimundo Cutrim também foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em outra frente de apuração. Falamos muito sobre nesta semana. Cutrim foi identificado pela PF como a fonte do jornalista Luiz Pablo em reportagens sobre o uso de carros oficiais por familiares de Flávio Dino. Dino é ex-governador do Maranhão e esse grupo sobre o qual estou falando é ligado ao atual governador Carlos Brandão, que foi vice de Dino, mas atualmente é rompido com ele na política maranhense. Falei que era complexo. As investigações também revelam o desvio de R$4.380.000 de emendas parlamentares repassadas pelo deputado Josimar Maranhãozinho, do PL, além de indícios de que um agente da PF repassava informações sigilosas aos investigados. O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de bens, a suspensão de contratos com as empresas envolvidas e o afastamento do agente da Polícia Federal. Dino destacou que as apurações continuam e que ainda não há um juízo definitivo sobre os crimes. O ministro do STJ, Humberto Martins, declarou que não vai comentar porque o caso corre em segredo de justiça. Ele não é alvo das investigações. O senador Everton Rocha não se manifestou até o fechamento desse episódio. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi alvo pela segunda vez da Operação Sem Refino. Além dele, o ex-secretário estadual de Ambiente, Bernardo Rossi, foi alvo de mandado de busca e apreensão. Dessa vez, a ação investiga suspeitas de irregularidades na concessão de licenças ambientais para a Refit, antiga refinaria de Manguinhos, além do crime de lavagem de dinheiro. A primeira etapa da operação aconteceu em 15 de maio. Na ocasião, o STF determinou a prisão do dono da empresa, o empresário Ricardo Magro, que mora em Miami, nos Estados Unidos, e segue foragido. E a PF apontou que Cláudio Castro atuou de forma decisiva para proteger e favorecer os interesses do grupo Refit no Estado. Em nota, a defesa de Cláudio Castro negou qualquer irregularidade e informou que os atos da gestão seguiram critérios técnicos e jurídicos. A defesa de Bernardo Rossi também negou participação em ilegalidades e afirmou que pautou a gestão em orientações técnicas, classificou as acusações como graves em período eleitoral. Na semana passada, a Agência Nacional do Petróleo revogou a autorização de funcionamento da refinaria. O advogado Nelson Williams decidiu se afastar por tempo indeterminado do comando do próprio escritório de advocacia. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, um dia depois de o advogado ser alvo da Operação Arena da Polícia Federal, sobre a qual eu falei no último episódio. O comunicado diz que ele decidiu se dedicar à família e acompanhar os desdobramentos da investigação. A administração passa agora para um comitê executivo. A apuração mais recente investiga a suspeita de lavagem de dinheiro no mercado de apostas esportivas. A investigação apontou que o escritório dele recebeu notas fiscais milionárias de uma empresa sediada no Caribe, suspeita de ser de fachada. Falando em eleições, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que é candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, declarou que o senador Flávio Bolsonaro não tem a menor chance de vencer a eleição presidencial. Em um evento com empresários, ele disse que a chance de Flávio se eleger é zero, porque hoje ele é preservado, mas que vai desabar quando o PT mostrar quem ele é no início da disputa oficial. Kassab argumentou que o tempo de rádio e TV vai fazer a diferença e considerou que sem candidatos do MDB, PP, União Brasil e Republicanos, a propaganda de Caiado passou de 50 segundos para 2 minutos e 20 segundos. Em resposta, Flávio Bolsonaro disse que o PSD é Lula, e o coordenador de campanha dele, Rogério Marinho, disse que a candidatura de Caiado não é para valer.
O partido Missão acionou o Tribunal Superior Eleitoral com uma notícia-crime para investigar a filiação fraudulenta do senador Flávio Bolsonaro, sobre a qual falamos também no último episódio. A representação é assinada pelo presidente do partido, Renan Santos, que também disputa a presidência. O documento acusa o senador de falsidade ideológica e modificação intencional de dados, além de apontar omissão por parte do parlamentar por não ter respondido aos alertas enviados por e-mail. Na noite de quinta-feira, o senador confirmou o recebimento dos avisos, mas disse que a equipe dele pensou que se tratava de spam. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, abriu um inquérito para apurar a abordagem da Polícia Militar de São Paulo ao carro do candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad. Como eu te contei essa semana, na noite de terça-feira, Haddad disse que foi deixado em casa e depois que seu motorista foi seguido por uma viatura por cerca de 5 quilômetros. A coligação do candidato aponta que o episódio pode ter sido uma retaliação institucional, já que aconteceu 2 dias depois de Haddad criticar a gestão da segurança pública em um debate com o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou inicialmente que a PM procurava uma gangue do quebra-vidro, mas Haddad questionou a versão. A Polícia Militar informou nesta quinta-feira que fez uma análise preliminar de 40 câmeras de segurança e que até o momento não encontrou indícios de abordagem irregular ou interação com a equipe do candidato. E a debandada de investidores estrangeiros no período pré-eleitoral continua derrubando a Bolsa Brasileira. O principal índice caiu pelo 9º dia seguido, a maior sequência desde 2023. A queda nessa sexta foi leve, de 0,1%. O índice está nos 166.934 pontos, é o menor nível desde janeiro. Em uma semana, o Ibovespa caiu 3,2%, no mês de agosto mais de 6%. O dólar comercial encostou nos R$ 5,25 e fechou nos 5,21, alta de 0,52%, maior valor desde março. E o euro vale R$ 6,03, com alta de 0,86%. E a Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira um dos principais suspeitos de integrar o esquema de falsos investimentos que fez uma mulher de 70 anos perder 37 milhões de reais. Ele foi detido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Federal, quando tentava embarcar para Santa Catarina, onde ele mora. A polícia identificou que parte dos 77 milhões que ele movimentou entrou logo depois do golpe. A fraude é conhecida mundialmente como pig butchering, ou golpe do abate de porcos, uma prática que começou no Sudeste Asiático. Os criminosos ganham a confiança da vítima para que ela faça aportes cada vez maiores antes de bloquear o dinheiro. No caso dessa mulher, ela transferiu toda a herança que tinha recebido ao longo de 6 meses. Ela trocou uma corretora regular por uma plataforma falsa, mesmo com os alertas do antigo corretor. Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1, uma gerente de um banco tradicional também é investigada por facilitar a abertura de contas para pulverizar o dinheiro do golpe. A polícia já identificou 140 possíveis vítimas da mesma quadrilha em todo o Brasil. Nos Estados Unidos, Luigi Mangione, de 28 anos, se declarou culpado no processo federal sobre a morte do ex-CEO da seguradora de saúde United Healthcare, Brian Thompson. Em audiência em um tribunal federal em Manhattan, ele admitiu ter perseguido e atirado contra o executivo em 4 de dezembro de 2024, em frente a um hotel de luxo em Nova York. A juíza marcou a leitura da sentença para 18 de dezembro desse ano. A Procuradoria de Nova York vai pedir a pena de prisão perpétua. Com a declaração de culpa na esfera federal, a defesa de Mangione anunciou que vai tentar anular o processo que corre na Justiça Estadual de Nova York. Promotores estaduais afirmam que as acusações são juridicamente diferentes, porque o processo estadual julga homicídio, enquanto a esfera federal trata apenas de perseguição. Em janeiro, as acusações federais de homicídio foram rejeitadas por questões técnicas. Mangione foi preso dias depois do crime em uma lanchonete na Pensilvânia. Em uma carta, ele criticava as operadoras de saúde dos Estados Unidos. O caso gerou forte comoção no país e uma campanha na internet arrecadou mais de $1,5 milhão para a defesa dele. Na Inglaterra, o ex-professor da Universidade de Cambridge, Jason Ardey, foi encontrado morto na casa dele no sul de Londres.
O britânico tinha 41 anos e a polícia metropolitana trata o caso como uma morte inesperada, mas sem suspeita de crime. Ardey tinha renunciado ao cargo na semana passada, depois de acusações de plágio no trabalho acadêmico dele. As denúncias surgiram a partir de um antigo pesquisador da mesma universidade. Em 2023, Jason Ardey fez história ao se tornar o professor catedrático negro mais jovem de Cambridge. Subiu para 281 o número de mortos no terremoto que atingiu a Colômbia. Dados divulgados pelo governo mostram que mais de 3.900 pessoas ficaram feridas e 379 continuam desaparecidas. No quinto dia de buscas, a esperança de encontrar sobreviventes diminuiu muito. Em Cali, a terceira maior cidade do país, as equipes já começaram a remoção de escombros na maioria dos locais. O presidente da França, Emmanuel Macron, está sendo criticado por causa de fotos registradas durante as férias dele. Nas imagens publicadas nessa semana pela revista Paris Match, ele aparece pilotando um jet ski e praticando outros esportes náuticos. Adversários políticos acusam Macron de estar desconectado da realidade em um momento de crise. A França enfrenta um verão marcado por 5 ondas de calor, secas e incêndios históricos. No Japão, uma chuva intensa provocou a morte de pelo menos 8 pessoas e causou grandes estragos no leste do país. O temporal atingiu com força a província de Chiba, no mês de agosto mais chuvoso registrado na região em 60 anos. A chuva inundou dezenas de casas e estradas. O caos no transporte deixou cerca de 6.000 passageiros retidos durante a noite em um aeroporto. O tempo instável no Japão e no leste da Ásia é reforçado por uma temporada de tufões muito ativa. As autoridades orientaram mais de 100.000 pessoas a deixar áreas de risco, já que os alertas para deslizamentos de terra continuam altos. E o Liverpool da Inglaterra ganhou um novo grupo de investidores nesta sexta-feira, como era esperado. A proprietária do clube vendeu cerca de 30% das ações para o novo consórcio. E entre os investidores do grupo estão o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o cofundador do Facebook, o brasileiro Eduardo Saverin. O negócio avalia o Liverpool em cerca de 6 bilhões de dólares. A novidade vem depois de uma temporada abaixo do esperado, em que o time ficou em 5º lugar no campeonato inglês. E antes da Rádio Sucupira de toda sexta-feira, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Sou professor de jornalismo e ouvinte. Estou obrigando meus alunos no consumo diário de notícia ouvindo o Panorama. É o Anderson Barreto. Atenção, você que é aluno do Anderson, manda mensagem que você vai ganhar um ponto na média, tá? Prometido aqui. Bom dia, Leandro. Sou Gilberto Moraes, de Biritiba Mirim, São Paulo. Escuto diariamente o Panorama no caminho do trabalho, onde atuo na área comercial dos Correios. Sua condução do programa, com toque de humor peculiar, é o que faz a diferença na escolha desse programa. Sucesso sempre. Eu agradeço, Gilberto. Você é muito gentil, viu? Obrigado pela audiência. Boa noite, Leandro. Sou Jonas, de Natal, e escuto o Panorama desde o primeiro episódio. Trabalho em alto mar, nas plataformas da Petrobras, e costumo ouvir durante os treinos na academia. É o Jonas Pereira. Olha como vai longe o Panorama. Eu gosto de saber disso. Até em alto mar a gente está chegando. Valeu, Jonas. Antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. Nessa semana, na política, Flávio Bolsonaro do PL de repente apareceu filiado ao Missão de Renan Santos. E Alexandre de Moraes quebrou o sigilo da fonte de um jornalista alegando riscos à família do ministro Flávio Dino. Isso tudo é assunto para a Rádio Sucupira. Pertence à oposição. Então a oposição que se movimenta para tomar os providenciamentos explicados, não nós, né? Isso é. Os votos nulos serão para a oposição e para nós isso é ótimo. Otimamente ótimo, donador. Eu fui surpreendido hoje pela notícia de que Flávio Bolsonaro apareceu filiado ao meu partido, Partido Missão, e que com base nisso não conseguiu registrar sua candidatura. Naturalmente isso é estranho, é bizarro. Existem fraudes e malandragens que acontecem na internet. Eu estou na dúvida de uma coisa. O senhor mandou votar em Zeca Diabo para prefeito? O senhor não escreveu esse artigo? Escrevi.
mas o texto foi adulterado. Que houve mais uma mentira dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí, porque como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Peraí. O que vocês me dizem disso, hein? Mas só um perito poderá dizer com certeza. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Pra frente, Sucupira! Procedemos a um rigoroso inquérito administrativo e descobrimos que fomos vítimas de uma trama maquiavelista e subversiventa e visava implantar o caos. Da nossa parte, não tem nenhuma brincadeira, vamos contribuir para descobrir quem foi o malandro que fez isso. Isso atinge a honra do nosso partido e nós não queremos ter gente como ele, sequer sonhando em figurar com uma marca de gente honesta, inteligente e decente como Partido Missão. Vocês querem descobrir o falsário ou faturar votos em cima disso? Não, nós queremos apenas que os culpados sejam punidos. E agora a dona delegada não vai poder dizer que não tem uma pista, né? Pelo menos um desses materiais nós sabemos de onde provém. Coronel do Rico, como é que vai o senhor? O que é que o senhor manda? Onde é que tá aquele moleque do Neco Pedreira? O seu Neco? Eu acho que ele tá na redação do jornal. Tá não, eu vim de lá. Uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. É aquele cara safado, o filho do cão, que vive de xingamento contra mim nessa gazeta mulambenta. Eu não peguei esse camarada na chincha lá na redação só pra não dizer que eu sou contra a liberdade de imprensa. Mas agora ele já tá passando dos limites. Mexeu com a minha família. Quem passou a ser investigado fui eu. Minha fonte jornalística foi identificada. Minha vida privada passou a ser vasculhada. E quem que o senhor está me acusando? Está acusando de alguma coisa? O senhor ainda tem coragem de me acusar de alguma coisa depois de ter essa tupetice, depois de escrever escreveu aquele caluniamento na sua Gazeta Marronzista? Claro que, como Vossa Excelência disse, o colegiado irá se pronunciar. Mas, com certeza, com zelo, a nossa jurisprudência, diria, até quase centenária de proteção à liberdade de imprensa. Isso não é de sua conta. Desculpe, capitão, eu não estou querendo me meter na sua vida. Mas está se metendo. Eu estou perguntando como repórter, é minha profissão. E essa profissãozinha mais mentira que é essa sua. Fica escafunchando a vida dos outros. Não tinha uma profissãozinha melhor para arrumar, não, hora da... As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel Tico. Eu volto na segunda-feira, um ótimo fim de semana para você.